boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu convido neste momento a todos a sentar de forma bem confortável nas cadeiras, respirar profundamente, procurando relaxar o seu corpo físico, procurando esvaziar as suas mentes. E vamos então elevar o nosso pensamento a nosso Deus, Pai, Criador de todas as coisas, ao nosso Mestre Jesus, pedindo a eles que nos envolva neste momento, todos aqui presentes de ambos os planos. Gostaria que cada um de vocês mentalizasse o nosso Mestre Jesus agora e cada um mentalize da forma que acredita que ele seja, o seu Jesus particular. Jesus nos disse que quando um ou mais estivessem reunidos em seu nome, que ali ele se faria presente. Como acreditamos nas promessas de Jesus, acreditamos que ele se encontra neste momento entre nós. Então, neste momento, vamos mentalizar Jesus colocando as mãos sobre as nossas cabeças. Jesus conhece a cada um aqui, a cada indivíduo. Conhece as suas reais necessidades, as suas enfermidades físicas, as enfermidades espirituais, os seus desejos, as suas imperfeições como as suas virtudes. E então, neste momento, Senhor, nos entregamos inteiramente a vós. Nos colocamos à sua inteira disposição. Confiamos plenamente em Ti. E pedimos, Senhor, que acalme o nosso coração, que acalme a nossa mente, que nos liberte, Senhor Jesus, de todas as nossas aflições, aquelas que forem possíveis e que tivéssemos merecimento para isso. Glorificamos a Ti, Senhor, por todos os bens que nos destes, pela nossa mesa farta, pelo nosso teto, pelo nosso agasalho, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Pedimos a Ti, Senhor, que nos faça instrumentos de Ti, que possamos oferecer o ombro amigo para aquele necessitado. Pedimos que coloque a palavra na nossa boca e fale aos nossos ouvidos, para que tenhamos a palavra certa em qualquer situação. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que as nossas vozes se levantem apenas para Te louvar. E que as nossas mãos possam ser sempre instrumento de semear o bem. Ó Mestre, Te amamos profundamente e agradecemos a Ti por todos os bens que
que nos fizestes. Que assim seja. Amém. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e nós iremos falar a respeito de 3 itens: obediência, resignação e cólera. Que esses itens fazem parte das instruções dos Espíritos neste mesmo capítulo. E para vocês conhecer, né, quem nos traz essas instruções a respeito de obediência e resignação, quem nos traz essas instruções é o Espírito Lázaro, aquele Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, que é irmão de Maria e Marta e citado no Novo Testamento. O item cólera, quem nos fala a respeito é o espírito de Christian Frederico Samuel Hahnemann, médico alemão, filósofo, alquimista, químico, astrólogo e fundador da homeopatia. Neste item do Evangelho, ele assina apenas como Hahnemann. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos procurar compreender o significado da palavra obediência e resignação segundo o ponto de vista cristão. Obedecer sobre o ponto de vista cristão e de acordo com o Evangelho de Jesus é obedecer às leis de Deus. Prestem bem atenção. É obedecer às leis de Deus. Resignar sobre a ótica do Espiritismo é acolher, aceitar, acatar. Confesso para vocês que quando eu peguei esses itens, principalmente a obediência e a resignação, eu já tinha lido várias vezes o Evangelho, mas eu nunca tinha falado a respeito desses itens aqui. Eu já falei praticamente a respeito de tudo, mas desses itens eu ainda não tinha falado. E confesso para vocês que eu achei muito difícil. E fiquei pensando e questionando e vibrando e pedindo que me iluminasse para que eu pudesse comentar a respeito, porque eu não considero que nós aqui damos palestra, porque somos nós trabalhadores da casa, não tem nenhum palestrante aqui, de uma forma que todos compreendessem e também não chocasse ninguém. Porque quando a gente fala em obediência nesse período que nós estamos vivendo, é um pouco difícil. Mas de que obediência nós estamos falando? Já ficou claro, né, que nós estamos falando da obediência a Deus, né? Mas de que obediência estamos falando? Será que é obedecer cegamente a tudo e a todos? Será que é dessa forma que nós temos que obedecer? Claro que não. Respeito nós devemos a todos, mas a obediência deve ser de forma racional. Kardec, em suas obras, eles nos convida o tempo todo a sermos racional. E a obediência não foge à regra. A quem temos que obedecer? Mais uma vez, temos que obedecer às leis de Deus. Mas como obedecer às leis de Deus? Se em pleno século XXI, nós vemos atrocidades sendo cometidas em nome de Deus. Para o leigo, para aquele que não conhece o Evangelho, para aquele que não tem conhecimento das verdadeiras leis de Deus, toma isso como lei de Deus. Nós vemos, em nome de Deus, religiosos extorquindo dinheiro dos seus fiéis, cobrando dízimo, construindo templos. Vemos guerras em nome de Deus, irmãos matando irmãos em nome de Deus.
E infelizmente, vemos também espíritas que acreditam em qualquer comunicação recebida como se elas fossem verdadeiras. Obedecem a pedidos mais estapafúrdio possível, fazendo previsões, adivinhações e mais. Então aí a gente questiona: é espírita de nome ou tem conhecimento? Porque Kardec fala claramente no livro dos médios que o verdadeiro espírita jamais será confundido com leitor de sorte, adivinho ou qualquer coisa que valha. E ele diz também que jamais um espírita subirá num tablado, isso quer dizer, jamais ele dará show. Então, diante de tudo isso, como obedecer à lei de Deus? E quais são elas? As leis de Deus, acredito que, como todos vocês sabem, são os 10 mandamentos. Mas, acredito também que todos saibam que Jesus resumiu as leis de Deus em apenas 2 mandamentos. Disse Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E complementou: destes 2 mandamentos depende toda a lei de Deus e dos profetas. Isso ele quis dizer que não depende de quem traz. Pode ser o Papa, pode ser o palestrante espírita, pode ser quem quer que seja, que traga qualquer revelação dizendo que esta é a lei de Deus. Se não estiver de acordo com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é contrária às leis de Deus. E Kardec nos diz que para obedecer não basta conhecer, é preciso compreender. Porque às vezes nós estudamos e até conhecemos literalmente as leis, mas não compreendemos elas, não sabemos como usá-las. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos da codificação onde está escritas as leis de Deus. E os espíritos superiores nos respondem que as leis de Deus estão impressas em nossa consciência. Raul Teixeira nos diz em uma de suas palestras que para sabermos se estamos agindo certo ou errado, antes devemos nos colocar sempre no lugar do outro, nos perguntando se gostaríamos de receber o mesmo tratamento que oferecemos aos outros. Gente, quando nós nos referimos aqui aos outros, é os outros de modo geral. É o nosso filho, nosso companheiro, nossa mãe, nosso pai, nosso vizinho e também o mendigo que passa pedindo, aquele que nós encontramos na rua. Não é para fazer para os outros só aqueles que é dos nosso interesse. Para os outros de forma geral. Já sabemos que devemos nos submeter às leis de Deus. E as leis civis? Devemos nos submeter a elas? Aceitá-las cegamente? Depende. Devemos nos submeter às leis civis desde que elas não estejam contrárias às leis de Deus, pois nem tudo que é legal é moral. Por exemplo, nós temos aprovado em alguns países, e o Brasil querendo aprovar a lei do aborto.
que é contrária à lei de Deus, está dentro do não matarás. Da eutanásia assistida, não matarás. E a lei que torna legal, lícita, o sacrifício de animais em cultos religiosos. Então devemos obedecer essas leis? São leis civis, mas elas fogem completamente das leis de Deus. Sabemos também que à medida que nós evoluímos, as leis civis se tornarão mais brandas, porque só as leis de Deus são imutáveis. As leis civis mudam de acordo com a nossa evolução. E ainda precisamos de leis civis severas para que o nosso planeta não se torne um caos. Pela condição que nós nos encontramos, ainda necessitamos de leis civis severas. Mas precisamos também obedecer às leis que não estão escritas, como respeito por todos, a boa convivência, a tolerância, a empatia, porque todas essas leis estão implícitas no amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Vamos falar um pouquinho a respeito de cólera. O significado de cólera é raiva, ódio, fúria, rancor, violência, enfim. Todo e qualquer sentimento que nos tira a capacidade de discernir. Por que ainda ficamos coléricos? Ficamos com raiva, ficamos indignados e, como dizem os espíritas, nos melindramos. É interessante que vemos no nosso dia a dia, nas redes sociais, as pessoas dizendo que estão indignadas com determinados acontecimentos. Mas é interessante que essas pessoas que se dizem indignadas, elas usam de vocabulário inadequado, agressivo, impróprio, ofensivo, imoral, né? Para comentar a respeito das pessoas que fizeram aquilo que as indignaram. Estão se rebaixando à mesma condição daquele, se colocando na mesma vibração, somando com todas as mentes que se encontram naquela frequência da indignação. Podemos nos indignar, mas o que fazemos com a nossa indignação? Procuramos contribuir para a solução do problema com que ficamos indignados? Ou vamos somar com aqueles que vibram em alta frequência? Porque é isso que nós vemos nos dias de hoje. Aí vocês podem falar. Acontece que nós não temos condição de resolver os problemas. Esses problemas não estão no nosso alcance. De fato, a maioria dos problemas não estão mesmo. Mas orar e vibrar, todos nós podemos. Segundo Raul Teixeira, paira sobre as nossas cabeças um rio caudaloso de energias negativas, mais poderosa do que a bomba atômica, criada pelos nossos pensamentos de cólera, de indignação, de raiva.
que cada vez que nos deparamos com algo que nos deixa indignados, deveríamos levar o nosso pensamento em direção contrária. Que se todos agíssemos assim, nós mudaríamos a energia de todo o nosso planeta e teríamos um planeta onde o positivo suplantaria o negativo. Todos nós temos o direito de termos a nossa opinião a respeito de qualquer assunto. O problema é a forma com que manifestamos a nossa opinião. Segundo os espíritos, nós nos encolorizamos ainda porque nos deixamos levar pelo orgulho e que nos julgamos melhores do que somos. Só nos entregamos a esses sentimentos porque nos damos muita importância. Falando popularmente, nos achamos. Os espíritos referem a esses sentimentos de excesso de raiva como demência. Eles dizem que nos assemelhamos aos brutos, ao homem primitivo, fazendo-nos perder o sangue frio e a razão. E nos diz que a origem desse sentimento é o orgulho ferido. Quando o homem deixar de dar tanta importância a si mesmo, reconhecerá que todos temos a mesma importância perante a Deus. E que aqueles que se encontram em condições a nós hoje, em condições inferiores a nós hoje, essa condição é momentânea, pois faz parte da programação daquela pessoa. E muitas vezes essa pessoa espiritualmente é superior a nós. A cólera nada resolve, mas altera a saúde, a convivência. E nesses momentos de insanidade, podemos comprometer a nossa vida e a vida dos que nos cercam. A origem da cólera não é o corpo. A origem da cólera é do espírito. Porque todas as virtudes e todas as imperfeições são inerentes do espírito. O corpo não tem nada com isso. O corpo é apenas um instrumento para o espírito. A mudança depende de cada um de nós. Se não mudamos é porque não nos esforçamos o bastante. O mais grave é que achamos que estamos sempre com a razão, que estamos sempre certos. Se estou certa, eu vou mudar por quê? Se estou com a razão, eu vou mudar por quê? Sem a reforma íntima, não há evolução. Não há outro caminho. E para finalizar, vou comentar com vocês uma fábula. Fábula não, porque não é de pessoas, não é de bichos, é de pessoas, certo? Uma parábola. Conta-se que um sultão árabe sonhou que havia perdido todos os dentes. Intrigado, mandou chamar um conselheiro e adivinho para que lhe interpretassem o sonho. O adivinho, após ouvir o relato do sonho do sultão, exclamou: ó Senhor, antevejo grande desgraça. Cada dente caído representa a morte de um parente de Vossa Majestade, e todos os seus parentes morrerão antes do Senhor. O sultão não acreditou. E, enfurecido, mandou que os guardas dessem 100 chibatadas no adivinho. Imediatamente, mandou chamar outro adivinho e lhe contou o mesmo sonho. E esse lhe disse entusiasmado: excelso, Senhor, grande felicidade lhe está reservada. De todos os seus parentes, o Senhor será o que mais viverá, terá longa vida. A fisionomia do sultão iluminou-se com um largo sorriso e mandou dar 100 moedas de ouro ao adivinho. O guarda então perguntou: mas foi dito a mesma coisa.
Aí o adivinho respondeu: tudo depende da forma que fala. Moral da história: podemos falar tudo, só depende da forma que falamos. Vamos refletir sobre isso. Tenha todos uma boa tarde.